Salve, salve galera! Nessa aula eu vou te apresentar uma extensão do fenômeno da refração. O fenômeno que nós chamamos de reflexão total e analisamos ela a partir de um ângulo chamado de ângulo limite. Então entenda, primeiro, o fenômeno que nós estamos estudando ainda é a refração. Tá? A reflexão total é apenas uma consequência, um acontecimento. Bem, na minha última aula eu apresentei para você o exemplo de lei de Snell e lá eu mostrava para você o que acontece quando um raio de luz passa para meios diferentes, ou seja, para meios cujos índices de refração seriam diferentes. Ora ele passa de um meio cujo índice é menor para um local onde o índice é maior e vice-versa. Bem, nesse caso aqui nós vamos estudar exatamente quando o raio passa de um meio maior para um meio menor. Tá? O que quer dizer isso? Primeira coisa, vamos lembrar. Tá? Eu brinquei com você lá e falava o seguinte: do menos para o mais aproximais, do mais para o menos afastemos. Tá? De onde vem essa comparação? Vem daqui. Imagina que eu tenho aqui três casos para apresentar para você. O primeiro caso, eu tenho um raio com um certo ângulo de incidência I1. Aqui eu vou aumentar um pouco o ângulo, ou seja, afastar ele da reta normal, e vou apresentar um ângulo de incidência I2. E no terceiro ponto eu vou abrir um pouco mais esse ângulo e aí eu vou deixar ele com o valor de I3, ou seja, eu fui aumentando o ângulo. O que eu quero que você entenda é o seguinte: para poder pensar em reflexão total, a primeira coisa que você tem que pensar é que o raio de luz tem que estar obrigatoriamente passando de um meio cujo índice de refração é maior para um local onde o índice de refração é menor. E aí nós falamos que ele está passando do mais para o menos, né? E aí do mais para o menos afastemos. De onde vem esse afastemos? Esse afastemos vem da seguinte regra: se esse raio passasse reto sem sofrer nenhum desvio, automaticamente ele atingiria um ângulo aqui que seria igual ao ângulo de incidência. Correto? Nesse caso não seria uma refração, porque todo raio que atinge uma superfície de maneira oblíqua, ela vai mudar o ângulo ao sofrer uma refração. Isso é fato, tá? Agora, se eu falo que ele se afasta, isso quer dizer que esse ângulo vai ficar maior. Então, o meu raio, na verdade, ele vai se afastar da normal, ficando mais afastado, ou seja, quando maior do que o I1. Eu vou dizer aqui, então, que ele ficou com um ângulo de refração, que nós vamos chamá-lo de ângulo R1. Tá? Então, eu tenho aqui o meu novo ângulo, vou chamar ele de ângulo de refração R1. Então, eu tenho um ângulo de incidente 1, sofreu uma refração, posso vir aqui embaixo e anotar com grande tranquilidade. Nesse momento, eu sofri uma refração. No entanto, se a tendência é de o ângulo ficar maior na refração do que do lado incidente, se eu aumentar o ângulo incidente, automaticamente o ângulo refratado também aumenta. Ele vai aumentar até que chegue no momento em que ele vai ficar rasante com a superfície. Esse momento aqui, olha, nesse momento, ele forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Esse aqui é o meu ângulo de refração 2. Sim, perceba que eu chamei ele de ângulo de refração. Por quê? Porque nesse momento ele ainda sofre uma refração. E nós chamamos essa refração de refração rasante. Porém, nesse momento, ele não tem mais para onde aumentar. Em outras palavras, se esse ângulo ia aumentar mais ainda, eu não tenho mais espaço para o meu ângulo de refração. Tá? Em outras palavras, eu estou nesse momento, numa situação limite. Eu estou no maior valor que esse ângulo I pode atingir. Então, eu vou anotar aqui. Essa é a minha situação, que eu vou chamar de situação limite. Eu não posso mais, então, aumentar meu ângulo de incidência. Pena. Se eu estou dizendo que eu estou no ângulo limite, aqui bonitinho, o que eu vou escrever para você? Que o meu ângulo de incidência, esse ângulo aqui, que foi o maior valor que eu posso atingir, I2, ele vai assumir um valor que nós chamamos de ângulo L, ou seja, nós chamamos ele de ângulo limite. Esse é o meu valor limite. Tá? Se eu aplicar um Snell aqui para você entender, funciona assim. O seno do ângulo de incidência 2 vezes o índice de refração onde ele está. O que eu falei para você logo no começo?
Para isso acontecesse, a regra deveria ser que ele está passando no meio, cujo índice de refração é maior, para o local onde o índice de refração é menor. Então, do mais para o menos, tá bom? Dessa forma, ele está no meio cujo índice é maior. Então, ele está no meio N+. Beleza. E agora ele vai passar para o outro lado, cujo seno agora vai assumir o valor de 90 graus. E ali, ele está no meio cujo índice de refração é menor. Olha só, seno de 90 graus vale 1. E o ângulo de incidência, nesse caso aqui, vai ser chamado de ângulo limite. Então, vamos fazer algumas trocas. Primeira coisa, o nome, né? Então, seno do ângulo limite. Segunda coisa, eu vou colocar o valor do seno de 90, que nesse caso vale 1, vezes o n, que seria o índice de refração menor. Bem, 1 vezes n menor, n menor. Vou manter ele aqui. Em seguida, eu vou passar esse n, que é o n maior, que está multiplicando para o outro lado, e ele passa, nesse caso, dividindo. Eu posso falar, então, que eu tenho um seno limite que pode ser calculado como sendo a relação do índice menor pelo índice maior. Tá? Então, está aqui. Esse aqui é o valor limite. Então, eu vou lá e calculo, por exemplo, e descubro quanto vale esse valor. Jabor, onde aparece o valor limite no meu desenho? Em lugar nenhum. Aparece em lugar nenhum. O que nós podemos afirmar é que todas as vezes que o raio ficar rasante ao sofrer uma refração, significa que o ângulo de incidência exatamente tem o valor do limite. Isso eu posso afirmar com tranquilidade. Mas antes disso, simplesmente eu falo aqui que o meu ângulo de incidência é menor do que o valor limite, certo? Então ele assume um valor menor. Peraí, se ele é menor, pode ser qualquer número que seja menor. Por exemplo, aqui deu 45 graus. Pô, de 45 para trás, sem pensar nas subdivisões de ângulo, eu já tenho 44, 43, 42. Se eu quebrar, então, 44,1, olha só. Todo valor abaixo daquele limite é uma refração. Mas é 45? Não, é um exemplo. Poderia ter dado 30, 45, 38, 37, qualquer valor. Eu calculo ele e descubro. Se é um valor incomum, eu tenho que olhar uma tabela. Se é um valor comum, eu tenho obrigação de saber. Agora, e se eu passar do valor limite, amor? Beleza. Olha lá, esse ângulo 3 ficou maior do que o I2, então ele aumentou. Se ele aumentou, eu vou ter um ângulo de incidência I3, cujo valor dele agora vai ser maior do que o valor do limite. Olha bem, esse aqui é o ângulo incidente igual ao limite. Aqui, o ângulo incidente menor do que o valor limite. E agora maior. Se ele não tinha mais espaço agora para sofrer refração, automaticamente esse raio não vai sofrer mais refração. A partir de agora, ele sofre uma reflexão. Então, eu tenho aqui um que nós chamamos de reflexão total. Então, aqui está o meu raio refletido. Lembrando que se ele sofrer uma reflexão, ele vai assumir um valor chamado de ângulo de reflexão, cujo valor, nesse caso aqui, do incidente, é igual ao ângulo refletido. E isso nós já aprendemos lá nas leis da reflexão. Bem, primeiro caso, quando o valor é menor que o limite, refração. Quando é igual, refração rasante. Quando assume um valor maior, ele bateu e voltou e toda a luz que ali estava refletiu. Eu falo então que eu sofri o que nós chamamos de reflexão total. Então, se você lembrar das nossas aulas de refração, você lembra que sempre uma pequena parcela da luz sofria reflexão. Eu chamava isso de reflexão parcial. Porém, quando eu estou passando de um meio, deixando bem claras as regras, quando eu estou passando de um local onde o índice de refração é maior, indo para o local onde é menor, eu tenho que estar nesse caminho, tá? Não precisa necessariamente passar. Por que não? Porque, primeiro, eu tenho que estar indo do maior para o menor. Segundo, o ângulo de incidência, se ele for maior do que o limite, ele não vai passar. Ele vai sofrer reflexão total.
São as duas regras para ter uma reflexão total. O raio estar no meio, cujo índice é maior, indo para o local que é menor, e o ângulo de incidência tem que ser maior do que o valor limite, e que geralmente você vai ter que calcular ele comparando o índice de refração do valor menor para o maior. Tá? Muito comum às vezes ter que calcular um Snell antes para poder chegar nessa comparação comum. O local onde nós usamos muito isso é a tal da fibra óptica, que é um sistema de transmissão de informações conduzindo aí ondas eletromagnéticas. Qual a ideia do sistema? Olha só, é bem simples. Eu tenho um tubo de plástico transparente que envolve dois plásticos, um plástico na casca e um plástico no núcleo. Antigamente usava-se fibra óptica de vidro, tá? Hoje elas são feitas de polímeros, tá? Então, mais resistente, dura muito mais no meio, tem muito menos perda, tá? Fora que evita muito mais acidentes também, tá? Então, eu tenho uma casca aqui, que seria a camada também transparente da minha fibra óptica, e o núcleo dela. A minha onda eletromagnética, nesse caso, o meu raio de luz aqui representado, tá? Ele vai entrar, vai sofrer aqui uma refração e vai bater aqui na superfície. Pronto, ele está dentro da superfície. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira coisa que eu sempre te oriento, fazer a reta normal. Então eu venho aqui, traço a minha reta normal, ó, tá aqui a minha reta normal, tá? Em relação à reta normal, ele vai formar um ângulo aqui nesse caso, que nós chamamos de ângulo de incidência, né? Então tá aqui, esse aqui é o meu ângulo de incidência. Quais eram as regras? Primeiro, ele tem que estar movimentando-se do local onde o índice de refração é maior, indo para o menor. Eu quero que você veja o seguinte. Para que ele possa bater aqui então e sofrer uma reflexão total, então eu já vou anotar aqui para você. Nesse ponto, onde eu estou mostrando para você aqui, ó, nesse ponto, ele sofreu uma reflexão total. Foi isso que aconteceu aqui. E para que isso seja verdade, ele tem que estar no meio cujo índice é maior, indo para o menor. Ou, em outras palavras, o índice de refração do núcleo, vou colocar aqui, ó, do núcleo, tem que ser um valor maior do que o índice de refração da casca. Deixa eu apagar aqui, fica bonitinho, né? Da casca, certo? Essa é a primeira regra. Segunda regra, ele tem que ter um ângulo de incidência maior do que o valor do ângulo limite. São as duas condições. E aí eu posso expandir isso? Se eu quiser, eu posso, não sou obrigado. Mas vamos supor que você pega uma prova como a FUVEST e anos atrás ela jogou algumas afirmativas para serem comparadas. E uma delas tratava-se de estender essa relação. Como que ele faz isso? Simples. Nós entendemos que se o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite, o seno, então, do ângulo de incidência também é maior do que o seno do ângulo limite. Entendemos que esse valor de seno limite pode ser calculado comparando o valor do n menor pelo n maior. Então eu falo que o meu seno do ângulo aqui de incidência tem que ser maior do que o n menor dividido pelo n maior. Nesse caso, eu posso estender um pouquinho mais, só mais um pouquinho, e comparar. Quem é o n menor? Bem, o n menor é da casca. Então, índice de refração da casca, dividido pelo maior, que é o n do núcleo. Maravilha! Quando a FUVEST questionou isso daqui, ela parou aqui. Ela perguntava, nesse caso, e ela falava exatamente sobre isso. Se era possível afirmar que no caso de uma fibra óptica, onde ocorria uma reflexão total, o seno de incidência, ou do ângulo de incidência, seria maior do que a relação do n da casca pelo n do núcleo. Tá? Quem sabia montar já tinha visto isso, lógico, ficava bem tranquilo, era só, pá, olhava, dava aquele sorrisão, falava assim, pô, brincadeira, hein? Já vi essa aula, conheço aí de trás para frente. Quem nunca viu, não deu atenção, olhava e ficava assim, Senhor da glória, o que eu faço agora? Orai e esperai. Apenas isso que você deve fazer, no caso de não ter estudado e se preparado adequadamente. Galera, essa é a ideia da matéria, então, de reflexão total. Eu espero que você tenha entendido bem esse conteúdo.
para que você possa aprimorar. Então vamos fazer alguns exercícios aí. E lembre-se que o Hulk esmaga e você esmaga no vestibular.